Olá, boa tarde. Hoje é 8/8/2025, 8 de agosto de 2025. Então, Antigo Testamento, página 3.537. Estou sóbrio, estou lúcido para a honra e a glória de Deus, para ler as Escrituras Sagradas. Então, 3.537. Então, este é capítulo 9, versículo 3. Então, infelizmente, Mardoqueu teve que, com os judeus, lutarem para não morrerem. Tudo isso por causa de Amã. Que Amã passou a ter um ódio, um desejo, uma vontade, uma intenção má contra os judeus. E persuadiu, convenceu, manipulou o rei, fez com que o rei assinasse um edito real, uma lei, cartas para que matasse todos os judeus em determinado dia, em determinado tempo. Já imaginou? A pessoa saber que em determinado tempo, em determinado dia, de tal mês, e começar ali a matança, a matarem os judeus e os judeus sem poderem se defender. Amigo, o terror, a angústia, o medo, o desespero era muito grande. Aí foi como a Esther era casada com Assuero e pediu e tentou e orou, jejuou e conseguiu outras leis. Mas do que eu conseguiu, aí eles tiveram que lutar. Então eles não poderiam procurar o mal de ninguém, só o mal daqueles que fossem fazer o mal a eles. Mas isso não era para acontecer. Aconteceu por causa de Amã, infelizmente. Este é capítulo 9, versículo 3. E todos os maiorais das províncias, os satrapas, os governadores e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Então eles auxiliavam, porque tinha caído o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu passou a ser o maioral depois do rei Assuero. Então eles passaram a ajudar os judeus. Também ele sabia que ali tinha sido uma lei, tinha sido algo errado por uma vontade, por um desejo, por um sentimento e por uma intenção de Mardoqueu. Então eles ajudaram os judeus. Então os judeus tiveram essas ajudas dos governadores, dos satrapas, dos maiorais da província. Só que isso não era para ter acontecido, não era para ter acontecido nenhuma morte nesse tempo aqui. Mas por que aconteceu? Por causa de Amã. Então às vezes a pessoa que tem um desejo, uma vontade, um sentimento, uma intenção, uma vontade mais ruim, que atrapalha a vida de pessoas e faz o mal a si próprio e ao mal dos outros. Por isso que nós temos que, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a pessoa faz isso, a pessoa passa a obedecer a Deus e passa a ter a promessa da salvação.